Vai pra salinha. É porque sou adolescente escolhido. Bom, não sei contar vocês, mas Deus falou muito comigo nesses louvores aí. Eu estava ali com a minha alma sendo alimentada e me empolguei tanto que fiquei suado. Normal, né? Meus irmãos, como eu disse no início do culto, hoje é véspera de Natal e a gente vai meditar sobre o nascimento de Jesus. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus. Amém? Evangelho de Mateus. Marcelo, dá para abrir um pouquinho ele? Está fechado. Som. Evangelho de Mateus, capítulo 1 mesmo. Essa época é a época dos cristãos encherem a rede social com falas sobre Natal. E mas porque o Natal virou capitalismo, a gente só fala de Papai Noel, só fala de presente, só fala de uma série de situações que ajudam o comércio a vender. E a gente vai falando sobre isso, vai colocando mensagens assim, é verdade mesmo. Só que o nascimento de Jesus, ele questiona muito mais do que o que está sendo usado, o nome dele, o nascimento de Jesus e o apelo emocional que isso tem com as pessoas para vender produtos, mas ele questiona muito mais coisa do que isso. É isso que eu quero ver com vocês nessa manhã. Vou ler o capítulo 1, do versículo 18 até o 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui mais um final de ano, Senhor, momento de reflexão na nossa vida, simplesmente pelo ciclo, mais uma etapa cumprida e mais uma que se inicia. Mas a gente quer meditar nessa manhã na Tua Palavra. Estamos aqui com a Tua Palavra aberta e pedimos a Deus que o Senhor venha trazer à nossa mente as verdades que estão incutidas nesse texto, Senhor, para que o nosso coração possa ser cheio de alegria na Tua presença. Pai, visita-nos nessa manhã com a Tua glória. Batiza hoje com o Teu Espírito Santo a Tua igreja. Enche esse lugar da Tua presença, Deus, e manifesta o Teu poder aqui. Tu és a luz do mundo, Senhor. Tu és a luz do mundo, Senhor. Tu és a luz do mundo, Senhor. Aquele que faz brilhar
o mundo que jazia em trevas, Senhor amado, o nosso coração que jazia na morte, o Senhor ressuscita pela glória do Teu Filho. Nós te pedimos nessa manhã, fala ao nosso coração, visita-nos, derrama a Tua graça hoje sobre nós, repreende a voz do diabo e fala, Deus amado, porque nós carecemos de Te ouvir. Deus, que nesse Natal haja dependência completa do Senhor no nosso coração, e a gente consiga encontrar a alegria do Filho de Deus que nasceu e morreu pelos nossos pecados. Que o Senhor nos dê a graça de encontrar essa alegria. É o que nós oramos nessa manhã. Mostra para nós o texto e o que ele quer dizer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, como eu ia falando, a gente vai falando um pouco sobre isso, sobre Natal, sobre tudo isso. E tudo isso é questionável. Tem igrejas que não deixam você fazer a árvore de Natal, porque falam que tem uma simbologia X ou Y. Tem outras igrejas que não deixam você brincar com o Papai Noel, porque o Papai Noel não tem nada a ver com Jesus. O Papai Noel virou uma figura satanizada. De fato, meus irmãos, no mínimo uma exaltação do consumismo, e no mínimo faz com que a gente tire o foco daquilo que é mais importante, que é Cristo, para a gente voltar o foco para aquilo que não é importante, que é pequeno, que é bobo. Mas, porém, entretanto, no entanto, o texto mostra um Jesus em cujo nascimento existe, e aí eu quero falar sobre isso com vocês, uma quebra absoluta de paradigmas. Jesus quebra paradigmas com o seu nascimento. O que é paradigma, pastor Del? A grosso modo, é o modelo de pensamento vigente. É aquilo que define como se pensa numa determinada época, num determinado momento da história. E aí, Jesus vai quebrar isso aqui, vai quebrar esses paradigmas. É lógico que paradigma tem uma definição muito mais profunda do que essa, estou apenas falando a grosso modo. Mas o nascimento de Jesus vai questionar muita coisa, mas muita coisa. E eu queria falar sobre 4 coisas com vocês nessa manhã, que o nascimento de Jesus questiona. A primeira delas é questionada pelo próprio contexto do que Jesus está falando, onde Jesus nasce, perdão. O contexto onde Jesus nasce, numa estrebaria, manjedoura, lugar de animal, de pobres, lugar que a Bíblia declara dizendo: e tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o Salvador. Então, a própria Bíblia declara que o lugar onde Jesus veio é um lugar pequeno, é um lugar dos menores de Judá. E o contexto social de Jesus demonstra o primeiro paradigma que o nascimento de Jesus quebra. Qual é o primeiro paradigma que o nascimento de Jesus quebra, meus irmãos? É o paradigma de que Deus está no meio da prosperidade. Apenas. Esse apenas é muito importante. Porque ele também está no meio da prosperidade, né? Mas Jesus nasce, e aí quando se anuncia a vinda do rei, quando se anuncia em profecias milenares que haveria de vir alguém que ia governar sobre Israel, que ia liderar o povo, o que se pensa, logicamente, é que será de boa família e vai nascer num lugar abastado e terá uma vida abastada. Só que a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, porque nasceu filho de carpinteiro, nasceu num contexto de pobreza e não de riqueza. Então, meus irmãos, Deus é o Deus dos pobres, por excelência. Amém? Quem pode dizer amém a isso? Que Deus é o Deus dos pobres. Pobres, meus irmãos, em todos os sentidos, e sobretudo daqueles que se veem como pobres, daqueles que se veem como necessitados de alguém que possa os suprir, como pobres espiritualmente, como pobres e dependentes em todos os aspectos da vida. Deus é o Deus dos fracos, é o Deus dos oprimidos. Não tem aquele negócio do super-herói, dos fracos oprimidos, defensão dos fracos oprimidos? Por definição máxima, Jesus é o super-herói supremo, porque ele vem mesmo para defender os fracos e oprimidos, vem mesmo
sabe, para os marginalizados, vem mesmo para os indefesos, para os pequenos, para os humildes, para os doentes, para os caídos, para os pecadores, meus irmãos. É a primeira quebra de paradigma do nascimento de Jesus, aonde ele nasce, declara para mim e para você que tudo que pode estar acontecendo de socialmente ruim na sua vida não define se ele está contigo ou não. O que define é a sua fé. É você crer que o Filho de Deus nasceu numa manjedoura, no lugar de pobres, para alimentar os pobres, para salvar os pobres. Então, eu tenho aqui um Deus que se esvazia. Amém? Um Deus que se esvazia. Isso é tão poderoso, porque quando a Bíblia fala que Deus deixou a sua glória para habitar entre nós, eu posso imaginar que Jesus poderia apenas se tornar um homem, não é verdade? Porque se você contrastar a humanidade com a divindade, você vai ver que é uma declaração absurda de amor ele ter se esvaziado da sua glória. Só que mais do que isso, ele veio como o mais humilde dos homens. Ele veio como o pequenino filho de Deus que vai nascer no meio da pobreza, só para dizer para você que é dos pobres o reino de Deus. Quando o texto lá no Sermão do Monte diz que os pobres de espírito são bem-aventurados, significa o que o texto está falando mesmo. Não significa uma coisa por trás disso. Significa declaradamente o que o texto está dizendo, que você é feliz porque você é pobre de espírito. Mas parece contraditório. É a pura e simples verdade. O segundo paradigma que Jesus quebra é simples, meus irmãos. Olha o versículo 18. Então, o primeiro paradigma é social. Jesus nasce num contexto de pobreza, não de riqueza. O segundo paradigma, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Segundo o paradigma que ele quebra, é um paradigma natural, científico. Vou explicar melhor. Quando alguém concebe ou fica grávida sem que haja relação sexual, como nós chamamos aqui cientificamente falando? Inseminação artificial. Amém? Chamamos de inseminação artificial. O que está acontecendo com Maria, que o texto está descrevendo aqui, é inseminação sobrenatural. Maria está sendo visitada sobrenaturalmente por Deus. E aí, quando, meus irmãos, uma mulher engravida de Deus, ela abre um novo horizonte para a crença no milagre. Amém? No extraordinário de Deus. Então, qual é o segundo paradigma que Jesus quebra? É o de que o invisível não toca o visível, porque o invisível de fato toca o invisível. Aquilo que é intangível muda, transforma aquilo que é tangível, aquilo que eu posso ver, como nós falamos tão fortemente semana passada. Então, meus irmãos, eu preciso acreditar que o nascimento de Jesus questiona a minha racionalidade, questiona a minha capacidade de enxergar todas as coisas, entender todas as coisas pela minha observação. É Deus que vem na terra e habita no ventre de uma mulher, fazendo com que eu passe a crer, e todo mundo ali passe a crer,
pelo menos os que têm o coração quebrantado, os eleitos de Deus, que Deus intervém na vida. Amém? Deus intervém na vida. Às vezes a gente esquece disso, que Deus é um Deus que opera, muda o curso, intervém, que um câncer sendo desenvolvido se desenvolve, volta atrás, que Deus toca na vida aqui e agora. Meus irmãos, não é isso que o texto fala quando diz que Ele é o Emmanuel? Não é isso? É Deus andando com a gente. O que significa Deus andando com a gente? Significa o intangível andando no meio do tangível. Significa que quando você está adorando aqui, pode haver um toque de Deus sobrenatural. Amém, meus irmãos? Significa que os seus horizontes e os meus horizontes, como filhos amados de Deus, têm que estar abertos para a realidade de Deus. Significa, meus irmãos, que a minha realidade nem sempre é a verdade e a realidade que de fato está por trás de mim. Lembre-se do texto que Deus fala o seguinte: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra. Por que o povo pensou que o pensamento era de guerra? Porque a guerra era o que estava ao redor. Mas por que Deus falou que tinha pensamentos de paz e não de guerra? Porque por trás da realidade que eles enxergavam com seus olhos, existia um Deus que é soberano. Soberano. Então, meus irmãos, o que é a soberania de Deus, pastor Del? É Deus movendo a história, como Ele quer, para onde Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer o que Ele quer, simplesmente pelo movimento sobrenatural de Deus, aonde Ele vai movendo tudo, só que você não vê nada. Você não vê a mão dele que é intangível, mas ela está ali, movendo, mexendo, trabalhando, falando. Então, se você acha que a tua vida está presa ao pensamento moderno, de que o curso natural das coisas tem que seguir, eu conheço um Deus que faz a sombra retroceder, que faz o sol voltar ao invés de continuar. Eu conheço um Deus que faz a ossada de um homem morto ter tanta unção que um outro cai morto e levanta vivo. Eu conheço um Deus que faz machado flutuar. Eu conheço um Deus que toca, meus irmãos, o tangível, um Deus que intervém. Amém, meus irmãos? E é isso que Jesus vem fazer. Pegar a história do homem que entregue a si mesmo, estava indo direto para o inferno, e falar assim: eu vou meter o dedo nisso aqui, acabou, vamos voltar atrás, eu vou salvar vocês, eu vou entrar nesse negócio. E aí Jesus entra no mundo, mostrando para a gente que Ele é o Deus que intervém mesmo, que isso não é papo furado, não é conversa fiada, mas que Ele é o Deus que move as coisas e transforma as coisas, e muda as coisas, que acelera, que atrasa, que faz o tempo perdido ser recuperado. Como é que se recupera o tempo perdido? Ele reme o tempo, meus irmãos, porque Ele é Deus. Amém? Então, uma mulher que engravida de Deus, não é isso que o texto está falando? Ela achou-se ter sido concebida por quem? Do Espírito Santo. O que é estar concebida? Está grávida. O que é o Espírito Santo? É Deus. Uma mulher que engravida de Deus abre um horizonte para a crença no milagre. No milagre. Meus irmãos, lembre-se sempre da inseminação sobrenatural de Maria, amém? Terceira quebra de paradigma. Eu vou ser breve hoje. Diz assim: então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado
é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Meus irmãos, terceira quebra de paradigma de Jesus é simples. José, do nascimento de Jesus, José recebe a notícia de que Maria está grávida, e ainda não casado, e ainda não tendo se deitado com ela ainda virgem. Ele tinha que acreditar no inacreditável, não é verdade? Ele tinha que acreditar no impossível. Que loucura é essa? Como é que minha mulher está grávida? Quem é que ia levar a sério uma mulher que fala uma coisa dessas? O Espírito de Deus me visitou. Esse negócio aí dá pano para manga se for falar hoje em dia. O Espírito me visitou e eu estou grávida, mas é dele. Imagina a loucura. E aí José começa a procurar uma brecha na lei para poder, porque ele amava Maria, para que a Maria não fosse infamada, e começa a procurar uma forma de agir legalmente que não infamasse a mulher dele, não fizesse dela a adúltera. Ele arruma um jeito e fala: se eu abandonar, vai cair na lei X, Y, Z, a gente vai, né? Como os fariseus na época também lidavam com a lei dessa forma, trazendo os paradigmas ali de lei e tentando fazer o que eles queriam dentro da lei, né? Sem burlar nenhuma lei da sua época, mas a lei fria. Então José, por amor, faz isso. E aí o texto fala que o Espírito Santo em sonho, um anjo em sonho, fala com José que ele não deve fazer, porque aquilo ali que foi gerado de Maria é gerado do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai lá e levanta a moral de José e fala: fica tranquilo. José precisava ser coerente, ele não podia mentir que era dele o filho, e também não podia deixar que a mulher amada do seu coração morresse, porque adultério era apedrejamento. Então ele estava numa sinuca de bico, e aí o Espírito Santo vai e diz para ele: o filho é meu. E agora? Vai fazer o quê? O que você vai fazer, neném? O filho é meu, é do Espírito Santo. E aí José escolhe amar a Deus sobre todas as coisas e a Maria como a ele mesmo. José escolhe amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Maria como a ele mesmo. Meus irmãos, terceira paradigma que Jesus quebra aqui é que obedecer a regras frias não é ter relação com Deus. Ter relação com Deus é descobrir a verdade magna por trás de toda a regra de Jesus, de toda a regra da Bíblia, de toda a regra de Deus. E a verdade magna é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A relação de José com Maria se torna, antes de Jesus declarar essa palavra, uma expressão linda de que isso dá certo, de que isso é bom, de que isso é a vontade de Deus. A expressão de que quando eu amo a Deus e quando eu amo ao meu próximo, quando eu vivo em amor, a minha vida pode ser uma vida e vai ser uma vida extraordinária. Pensem, meus irmãos, em todas as lutas que José e Maria vão passar a partir daqui, em todas as vitórias que Deus vai dar para eles, em todos os questionamentos que passaram no coração daquele homem, daquela mulher. E aí pense comigo que todos os dias você tem a chance de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ontem, quando eu recebi a notícia do falecimento da mãe da Fernanda, eu pensei em algumas coisas providências que eu tinha que tomar rápido. Se fosse sepultá-los de manhã, eu teria que sair daqui para poder, alguém teria que pregar, eu teria que ir lá fazer o sepultamento. Se fosse, eu já comecei a pensar em coisas práticas e colocar o meu coração na praticidade e tal. Depois eu ajoelhei ali na minha cama e falei: Deus, me dá um coração igual ao Senhor, sabe? Jesus, Marta, Maria disseram:
Se tu tivesse aqui, Lázaro estaria vivo. Jesus chorou. Ele não foi pensar, não, vamos lá, vamos reunir aqui a galera, vamos fazer. Não, ele chorou. Capacidade, meus irmãos, de amar o próximo como a nós mesmos, de amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso coração está muito interditado, sabe? Está muito cheio de coisa que não vale nada. E aí a gente perdeu essa capacidade de chorar com os que choram, de sentir a dor do outro, de amar o outro, sabe? Nessas pequenas visitas agora desse mês passado, tanto sofrimento entre nós aqui, e a gente por vezes com os olhos fechados. Estou falando de mim, meus irmãos, estou abrindo meu coração para vocês. Às vezes, ou quase sempre, com os olhos fechados. E aí eu vejo um Deus que amou o seu inimigo, enviou o seu filho amado, que amou aqueles que o odiaram e enviou o seu filho amado. Sabe para que esse bebezinho aqui foi enviado? Pensa no Pedrinho, pensa nos outros nenéns aqui da igreja, pensa no teu filho. Esse bebê aqui foi enviado para morrer. Para morrer. Já era o intento de Deus no dia do nascimento dele, que ele levasse sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. Então, eu aprendo que eu preciso andar com Deus. Andar com a lei não é andar com Deus, mas andar com Deus faz com que eu cumpra a lei. Faz com que eu cumpra a lei. Meus irmãos, última coisa que eu quero falar, e o último quebra de paradigma que eu vejo nesse texto, é claro que tem muitas outras, mas a minha visão limitada eu não consigo enxergar. No versículo 21 diz assim: e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Meus irmãos, o último quebra de paradigma aqui é um paradigma religioso, onde a religião do homem sempre é tentar achegar-se a Deus por meios impossíveis, e a religião de Deus é Jesus. É Jesus. Jesus, meus irmãos, é a expressão máxima de que os nossos esforços para alcançar a Deus são inúteis, porque se não fosse, Ele não enviaria o seu filho. Ele não enviaria o seu filho. Então olha aqui para mim, por favor, se você não guardar nada desse sermão, guarda só isso: desista de alcançar a Deus pelos seus esforços. Desista de tentar agradar a Deus pelos seus esforços. Agrade a Deus simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Amém? Creia que nele você tem o cumprimento da religião verdadeira, que é Deus ter enviado o seu próprio Filho para que os nossos pecados fossem perdoados. O texto fala simples, que a virgem dará à luz a um filho, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sabe por que é bonito isso, gente? Porque Deus sempre usa a palavra resgate, salvação, libertação, sabe? Essa palavra só é aplicável na vida de quem não consegue sair da situação que se encontra. Só é aplicável libertação para aquele que está enjaulado, preso, encarcerado. Só é aplicável salvação para aquele que está perdido, morrendo. Só é, meus irmãos, aplicável essas coisas para quem precisa. Então olha aqui para mim, por favor. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Os homens lá fora precisam de Deus. Como eles terão a Deus? Em Deus dar-se a si mesmo. Nunca em nós tentarmos nos achegar a Ele por outros meios. Por outros meios. Meus irmãos,
Quando Adão caiu, tudo que a humanidade precisava era de uma promessa, e foi isso que Deus deu. Não é verdade? Quando Adão cai, tudo o que o homem precisava era uma promessa, e foi essa promessa que Adão fez. Eu não sei quanto a você nessa manhã, mas quando nós cantamos aquele hino, Luz do Mundo, que vieste à terra para que eu pudesse te ver, eu fiquei pensando naquela passagem onde Deus promete que vai enviar o filho da mulher, que vai salvar o homem e que vai destruir a serpente. Eu fiquei pensando, é o meu Salvador, é o meu Senhor. Meus irmãos, quando Jesus nasceu, nasceu o cumprimento da promessa. Quando Jesus nasceu, nasceu a minha esperança. Quando Jesus nasceu, nasceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus nasceu, nasceu o Deus que anda no meio de nós. Quando Jesus nasceu, meus irmãos, nasceu toda a revelação que estava oculta pelos séculos dos séculos. Quando Jesus nasceu, meus irmãos, nasceu o Rei de paz. Quando Jesus nasceu, nasceu a oferta divina pelo pecado do homem. Quando Jesus nasceu, nasceu a libação perfeita, aquela que pode nos perdoar. Quando Jesus nasceu, nasceu o unigênito do Pai, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é o primeiro dentre muitos, é o primeiro de nós, o primeiro que experimentou a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Meus irmãos, eu sei que vocês estão se preparando agora para o Natal de vocês, se preparando para as festas, e eu tinha uma mensagem lá em Davi, uma mensagem encorajadora que eu quero trazer no final do ano, mas eu quero que você, nessa festa, nesse Natal, você volte a sua mente e o seu coração para Jesus, para o nascimento de Jesus, para o que significa Deus ter colocado o Filho dele para andar no meio de nós. Você não precisa de uma mensagem hoje que te encoraje, você precisa de uma mensagem que te salve, e essa mensagem é Jesus Cristo, essa mensagem é o Evangelho de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Senhor Jesus, Tu és a nossa esperança, Senhor. A alegria que envolvia o Teu nascimento é a alegria que o pobre e o desvalido tem quando encontra a esperança, Senhor. A alegria, Senhor amado, que os povos ali viveram e que durante tantos séculos celebramos o Teu Natal, o Teu nascimento, é a alegria daqueles que veem no Senhor a sua salvação. Deus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nessa manhã. Nos prostramos como aqueles homens do Oriente que vieram e entregaram seus tesouros diante de Jesus, como os pastores que receberam a revelação, como tantos e tantos que visitaram aquele lugar a fim de adorar o Rei. Nós nos prostramos diante do Rei da Glória, que nasce pequeno numa manjedoura, e em cuja pequenez habita a majestade e a riqueza da glória, Senhor amado.
nós te exaltamos nessa manhã, Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor, por nos permitir a celebração de mais um Natal, por nos permitir, Senhor amado, celebrar o Natal não como aqueles que não te conhecem, Deus, que apenas exaltam uma cultura comercial, Senhor amado, mas como aqueles que já tiveram seus olhos abertos, Senhor, que sabem o que significa o amor de Deus em enviar o seu Filho amado. Deus, que nessa manhã haja coração contrito e quebrantado nesse lugar, Senhor, diante da festa extraordinária do envio daquele que haveria de morrer, Senhor. Ah, Deus Santo, nós perdemos por vezes a capacidade de acreditar no milagre, mas Jesus é o maior milagre, Senhor. O teu Filho que é o toque do sobrenatural na terra, que é o toque, Senhor amado, e a manifestação daquilo que não se vê em meio àquilo que se vê, Senhor. O que não se via tornou-se visível em Jesus Cristo. Senhor amado, nós te bendizemos nessa manhã, porque o Senhor destruiu a nossa religiosidade maligna, Senhor amado, nosso intento arrogante de se achegar ao Senhor, estando completamente falidos, enviando um Salvador, um Deus que intervém. Muito obrigado, Senhor, por intervir na minha vida, na vida dos teus filhos aqui presentes, quando nós ainda éramos pecadores, Senhor. Muito obrigado por invadir a nossa vida e nos fazer ver o rosto de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por trazer de volta a nossa alma da morte, Senhor, nos dá vida eterna, porque a tua palavra diz, Senhor amado, que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ah, Deus, obrigado pelo Filho do seu amor, Senhor, que foi dado em favor de nós. Deus amado, como diz naquela canção, um dia Isaac foi levantado naquele altar, mas o Senhor proveu um cordeiro para morrer no lugar dele. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, Senhor amado, alguns milhares de anos depois, o cordeirinho nasce no meio de nós, o cordeirinho de Deus, o Filho do teu amor nasce. E a tua palavra diz que diferente do pai de Isaac, Senhor amado, de Abraão, o teu filho morreu de verdade, para que o nosso pecado fosse perdoado. Que nessa manhã o Senhor levante dentro de nós todas as verdades, Senhor, que o nascimento de Jesus vem anunciar, e que o Senhor repreenda o diabo, porque a tua palavra diz que o nascimento de Jesus é uma pisada na cabeça da serpente. Que o Senhor nos liberte de toda acusação, que o Senhor nos dê liberdade, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Senhor. Que o Senhor não permita que novamente nos submetamos a julgo de escravidão, Pai, mas pelo contrário, abre os nossos olhos, como diz aquela outra canção, porque nós precisamos ver, Senhor, a realidade de quem nós somos em Jesus Cristo. Porque Deus, se nós soubéssemos isso, não clamaríamos para que o Senhor estivesse conosco, mas te glorificaríamos, porque o Senhor já está. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado pela tua presença redentora na nossa vida. Muito obrigado, Jesus, pelas bênçãos todas que o Senhor permitiu que tivéssemos nesse ano, nessa comunidade, Senhor amado, nas casas e nas famílias de cada um aqui presente. Tudo que eu te peço, Senhor amado, é que enquanto nós cearmos nesse Natal, nas nossas casas, o Senhor se faça presente, a tua glória seja derramada, Senhor. A gente possa ter o pão partido por ti, Senhor amado, a mesa servida pelo teu amor.
Em nome de Jesus, Senhor amado, que os pais possam abraçar os filhos, os irmãos, os maridos, as esposas, os noivos, as noivas, os namorados, as namoradas, que cada irmão possa se abraçar, Senhor amado, no amor de Cristo, e vivemos um tempo delicioso na Tua presença. Pai, eu quero ainda te pedir que todos aqueles que estão aqui, cuja memória do Natal, por algum trauma, Senhor, os fez não ter mais prazer nesse dia, que o Senhor cure nessa manhã, porque não há um dia no qual haja maior prazer na nossa alma do que o dia em que Cristo anunciou a grande salvação com a chegada do menino Jesus. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por esse povo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que resplandeça sobre nós a Tua luz todos os dias. Livra-nos das nossas trevas, Senhor. Livra-nos das cadeias que nos prendem, Senhor amado. Livra-nos, ó Deus, das ligaduras do pecado, Senhor amado. Livra-nos, Senhor. Dá-nos ver a Cristo, dá-nos perceber a face de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus, a graça de Jesus. Por favor, é o que nós oramos nessa manhã. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, queria que nós